juiz, né, disponível no momento, o delegado pode fazer. Se não ter o delegado, pode ali o próprio policial fazer. Então, nesse caso aqui, 24 horas. Cuidado com isso, 24 horas. E o juiz também tem 24 horas para analisar o pedido. Nos casos de risco à integridade física ofendida, a efetividade da medida protetiva de urgência não será concedida liberdade provisória ao preso. A gente comentou isso aqui, né, dessa prisão em razão da lei, né? Cuidado, perceba aí quando o comando da questão vir trazendo isso aí, porque a gente já comentou isso aqui nessa outra aula, né? Que seria aí uma prisão que decorra diretamente da lei. E isso, em outras oportunidades, o judiciário já, o próprio STF, o STJ, já se posicionou que isso aí era prisão em razão da lei e não era admitido no ordenamento jurídico. Vamos esperar como vai ser decidido aí os casos no STJ e no STF, beleza? Mas se vier a literalidade do artigo e a questão perguntar a literalidade, aí a gente vai marcar aí conforme tá o caso concreto. Porque mesmo que tenha em si da lei um caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, né, eu preciso que o sujeito caia ali no artigo 311 ou 312, nos requisitos, beleza? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo aí? Tem alguém aí? Sim, Ari, a gente falou no chat, eu acho o nome disso. Desde que o meu caiu aqui, deixa eu entrar de novo. Vocês pegaram até onde? Tá tudo certo aí? Tá sim, as 24 horas. Ah, massa. Massa foi porque caiu aqui o meu, pô. Eu disse, caramba, será que caiu há muito tempo e eu tô doido aqui falando sozinho? Não, não. Ah, beleza. Muito bom saber que vocês estão ainda aí sobrevivendo. Vamos lá então, né? Vamos lá então. Deixa eu voltar aqui. Tá acabando já, viu? Estamos acabando. Estamos acabando. Vamos avançar. Ó, constada a prática de violência doméstica familiar contra a mulher, nos termos da lei, o juiz pode aplicar de imediato ao agressor, conjunto ou separadamente, seguintes medidas protetivas de urgência. Fica atento a isso aqui. Né? Fica atento a isso. Suspensão da posse ou extinção de arma de fogo. Em alguns estados, como eu falei aqui, ó, já tem a previsão automática, ou seja, se o sujeito detém arma de fogo, já automaticamente a autoridade policial pode apreender a arma. Afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência. Lembra lá como a gente avaliou agora, se é dado pelo juiz, se não tiver juiz, se tiver aqui, né, no caso, como a gente viu, né, risco à integridade física, né, ou à vida da vítima. Se na comarca não houver juiz, será dada pelo delegado, pelo delta. Se não tiver delta, pelo policial. Fica atento. Ó, pessoal, aquele crime descumprimento de medida protetiva de urgência do 24A, que foi objeto de questão discursiva lá da prova do delegado do Rio Grande do Norte, se for essa medida, se ela tiver sido determinada pelo delegado ou pelo policial, não vai ensejar na prática daquele crime, não, porque o crime, a gente vai ver aqui que o tipo vai dizer assim, descumprir ou desobedecer a medida protetiva oriunda de uma ordem judicial. E como não foi ordem judicial, foi pelo delegado ou foi pelo policial, não vai caber aquele crime não, beleza? Então fica atento, porque muita pegadinha aí nesse sentido, tranquilo? Aí, ó,
O 3, a aproximação de determinada conduta entre as quais, proibição de determinadas condutas entre as quais. Essas medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Essa aqui, ó, de obrigação do agressor. Ele fica proibido de aproximar-se da ofendida, de seus familiares, de testemunha, ficando o limite de distância entre este e o agressor, o juiz que vai dizer lá, vai determinar. Contato com a ofendida, né? Fica proibido de manter contato com a ofendida, com os familiares, testemunha ou qualquer outro meio de comunicação. Frequentar determinados lugares e preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Né? Restrição ou suspensão de visita a dependentes menores. Pode ser que ele fique ali o direito de visitação dos menores. Né? Possa ser também aqui que seja deferida ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, prestação de alimentos provisórios ou provisionais. Cuidado que isso aqui pode ser determinado pelo próprio juiz criminal, se não estiver correndo num juiz criminal, pode ser dado pelo juiz criminal. Se esse procedimento, né, se esse processo não estiver correndo lá numa vara especializada, né, em violência doméstica, pode ser que o juiz criminal ele faça aqui essa prestação de alimentos provisórios ou provisionais, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, isso é importante, né? Porque geralmente o cidadão ou o sujeito que pratica algum crime envolvendo essa violência de gênero é um sujeito que precisa de ajuda psicológica. Esse acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Veja aí, modificação da lei aí, de 2020. Então, fica atento ao acompanhamento psicossocial do agressor. Isso é importante, porque geralmente o sujeito precisa de um tratamento psicológico, né? Aqui, as medidas protetivas de urgência que se refere à ofendida, né? Se refere à vítima. Se refere à vítima. O que a gente tem aqui? Encaminhar a ofendido e seus dependentes a programa oficial e comunitário de proteção e atendimento. Né? Determinar a condução da ofendida e seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Você que o delegado determine e após o ofensor deixe a residência, que a equipe policial acompanhe ela, a vítima até o lar, afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo diretivo a bens, guardas, dos filhos, alimentos, determinar a separação de corpos, determinar matrículas de dependente da ofendida instituição de educação básica próximo do seu domicílio, a transferência dele. A instituição independente da existência de vagas, isso aqui cai muito em prova, dependente da existência de vagas, vai ter que matricular os filhos da vítima. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor. Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade comum, salvo expressa autorização judicial. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Ou seja, se a ofendida ela tinha otorgado alguma procuração ao agressor, pode ser que essas procurações, o juiz mande suspender essas procurações. Prestação de calção provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a vida. Deverá o juiz oficial o cartório competente para fins previstos no inciso 2 e 3. No inciso 2, proibição temporária de celebração de atos de contrato. Isso aqui, muitas vezes, para evitar a dilapidação do patrimônio, né? Aí o juiz oficia os cartórios para que o cartório não averbe nenhum tipo de ônus aos imóveis, né? Suspensão das procurações. Então, essas procurações ela perdem o efeito junto lá aos cartórios. É importante a lida atenta a esse dispositivo, porque quando cai nas questões, cai ipsiliter da forma como está aí no artigo, beleza? Então, é importante. Em qualquer fase, agora vamos fazer aqui, já para a gente caminhando para o final,
caminhando para o final, a gente vai fazer aqui uma análise sobre essa questão da prisão preventiva, beleza? Ó, em qualquer fase do inquérito policial da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício. Pronto, ó. A doutrina majoritária, entre eles, o professor Rogério Greco, o professor Rogério Sanches, na verdade, o professor Renato Brasileiro e a maioria da doutrina vem dizer que isso aqui não é admitido após o pacote anticrime, beleza? Essa prisão aqui de ofício, a corrente minoritária, ela vem dizer o seguinte, ó, admite sim a prisão de ofício. Por que admitiria essa prisão de ofício? Porque a gente tem aqui fazer uso do princípio da especialidade. Isso é uma corrente minoritária. Por que eu vou trazer ela aqui para vocês? O princípio da especialidade. Ou seja, eu estaria aqui utilizando da Lei Maria da Penha, né, que é uma lei especial em relação ao CPP, né? Em relação ao CPP, e aqui eu daria uma maior proteção. Mas, pessoal, essa aqui não é a corrente majoritária. Por quê? Porque esse dispositivo aqui, ele é ipsilítere o CPP. A doutrina majoritária vem argumentar nesse sentido. Se não tem nada de especial em relação ao CPP. Por que não tem nada de especial em relação ao CPP? Porque esse texto que está aí na lei Maria da Penha, no artigo 5º, ele é ipsilítere o que consta lá no CPP. Por isso não há especialidade em relação a isso. E como não há especialidade e o próprio pacote anticrime, ele trouxe a previsão expressa de que adotamos o sistema acusatório, não mais admite essa prisão de ofício decretada pelo juiz. Beleza? Ainda que no contexto de violência doméstica familiar. Deu para entender? Se for uma questão discursiva, você traz isso aqui como um argumento, de reforço, né, um argumento indireto, para dar um sobrevalor à sua nota. Beleza? O parágrafo único vai trazer. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novamente decretar se sobrevier as razões justificadas. Porque é ipsilítere que está lá do CPP. Se, para eu decretar uma prisão preventiva lá no CPP, eu tenho que decidir o sujeito no artigo 311, né? Nas hipóteses do artigo 311, e nos requisitos do 312, como a gente já estudou lá, quando a gente estudou prisões em processo penal. Beleza? Trouxe aqui a jurisprudência que diz o seguinte: muito embora o artigo 313, inciso 14, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 11.340 de 2006, muito embora admita a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos que envolveram violência doméstica familiar contra a mulher, para garantir a execução da medida protetiva de urgência, a adoção desse providencia é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no 312. É justamente o que eu expliquei anteriormente. Ou seja, eu preciso enquadrar o sujeito lá naqueles requisitos dos 312. Manutenção da ordem pública, manutenção da ordem econômica, aplicação da lei penal e assegurar a aplicação e assegurar a persecução penal, beleza? É imprescindível que se demonstre com explícita e concreta fundamentação a necessidade de imposição de custódia para garantir a ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sem que não se mostre razoável a privação da liberdade, ainda que haja descumprimento de medida. Ou seja, verificando o caso concreto que o sujeito descumpriu a medida protetiva de urgência, que é uma jurisprudência relativamente antiga, né, 2008, mas que nos dá o norte para que a gente decreta a prisão preventiva, ainda que o sujeito tenha descumprido a medida protetiva de urgência, mas eu preciso seguir ali no 311 ou 312 para aplicar aí essa prisão preventiva, beleza? Não estando sujeito incidindo ali no artigo 311 ou 312 do CPP, o que é que se faz? É possível que o juiz ele
aplique outra medida protetiva de urgência, substitua a medida protetiva de urgência, ou reforce uma medida protetiva de urgência com outra medida protetiva de urgência. E se ainda assim o sujeito descumprir a medida protetiva de urgência, aí poderá ser aplicada ali a lei, uma prisão preventiva, beleza? Agora vamos fazer a análise do artigo 24A, né, que é um dos casos em que o sujeito ele descumpre essa medida protetiva de urgência. Ele descumpriu essa medida protetiva de urgência antes dessa modificação aqui, que foi em 2018. Eu já achava que tinha acabado, né? Mas vamos só, esse é o nosso último slide. Então, ó, antes de 2018, o sujeito que descumpriu a medida protetiva de urgência, ele era autuado por desobediência. Eu tenho aqui o crime de desobediência. Beleza? Aí, o que é que eu tenho aqui? Apesar de eu ter um crime hoje, e ele descumpriu a medida protetiva de urgência, ele incidir nesse crime aqui, ó, há uma discussão se seria isso aqui um crime de menor potencial ofensivo. Por que seria um crime de menor potencial ofensivo? Né? Porque aqui, uma corrente minoritária, ela vem dizer assim, ó, é crime de menor potencial ofensivo porque é um crime contra a administração da justiça. Porque, na verdade, eu estaria aqui descumprindo uma ordem judicial, né? A decisão judicial. Tá vendo aqui que é a decisão judicial? Por isso, pessoal, que se aquela medida, né, de afastamento do lar que for decretada pelo delegado ou pelo policial e não ter sido dela decretada pelo juiz, por isso que o sujeito que descumpre aquela medida de afastamento do lar, quando há risco à integridade física ou à vida da ofendida, ele descumpre essa medida protetiva decretada, determinada pelo delegado ou pelo policial, pelo delegado, quando não há juiz na comarca, pelo policial, quando não há delegado na comarca. Não incida esse crime, justamente pela máxima determinação do Distrito Penal, pelo princípio da legalidade, aqui, ó, necessita de uma decisão judicial, tranquilo? O tipo se refere à decisão judicial. Por isso que não incide o crime quando for decretado pelo delegado ou pelo policial. Então, essa corrente minoritária dizer, ó, isso aqui é um crime contra a administração da justiça, não tem nada a ver aqui com a Lei Maria da Penha. Por isso, que se aplicava a Lei 9.099 de 95. Só que isso é uma corrente minoritária, minoritária, serve como argumento de reforço, um argumento direto para uma questão discussível, beleza? Por quê? Aqui eu tenho, na verdade, a corrente majoritária vai dizer que não, aqui não teríamos aqui um crime somente contra a administração da justiça, teria sim também, mas também estaria aqui protegendo a mulher. Beleza? Então, como a lei, como o artigo 41, como a gente viu, proíbe a aplicação da lei 9.099, aqui não seria um crime de menor potencial ofensivo, beleza? Então, seria assim, a gente afasta aqui a aplicação da lei 9.099, beleza? Então, ó, será lavrado flagrante, né? Será lavrado flagrante. Aí a configuração do crime depende da competência civil ou criminal do juiz que definiu as medidas, beleza? O parágrafo 1º. Então, ainda que seja a medida seja determinada pelo um juiz com competência civil, se a medida protetiva de urgência descumprida, será aplicado aqui esse crime aqui de descumprir, do 24A, descumprir decisão judicial. Beleza? E defere medida protetiva de urgência. O outro ponto aqui é esse parágrafo 2º, muito importante também. Por quê? A hipótese da prisão em flagrante é apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. Ó, pessoal, perceba que o crime aqui, ó, ele é inferior a 4 anos, né? Isso não é inferior a 4 anos. Em tese, que essa foi a pergunta lá da questão discursiva de delegado do Rio Grande do Norte. E pelo fato aqui da pena ser inferior a 4 anos, o comando do parágrafo 2º veda aqui, ó, que apenas a autoridade judicial poderá conceder a fiança. Ou seja,
Não pode o delegado conceder fiança. Não pode o Delta. Beleza, pessoal? Muita questão vai dizer que o delegado pode arbitrar fiança aqui. Porque ó a pena do crime aqui, ó, inferior a 2 anos. Inferior a 2 anos. Se é inferior a 4 anos, na verdade. Perdão. Inferior a 4 anos. Se não fosse um crime em que a pena é inferior a 4 anos, em tese, o delegado pode arbitrar fiança. Como a vedação aqui, ó, o próprio parágrafo 2º proíbe a autoridade policial, dizendo aqui que apenas a autoridade judicial pode conceder fiança. O delegado vai lavrar o flagrante e vai submeter o sujeito ao decidir custódia. E lá o delegado, o juiz pode arbitrar a fiança lá e pôr o sujeito em liberdade. Beleza? O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Beleza? Pessoal, conseguimos fechar a Lei Maria da Penha, 10 e 15. Pensei que até a gente ia se estender mais, mas a gente conseguiu fluir bem, né? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês colocam agora no chat, abre o coração aí, liga as câmeras, fala aí no microfone, abre o microfone, desabafa, tira dúvida aqui sobre preparação do concurso, sobre método, sobre a próxima lei que a gente vai abordar. Eu, provavelmente, no próximo módulo, a gente vai entrar aí com uma questão, um módulo de questão discursiva, né? Tá aí conversando com os professores, para a gente ensinar vocês a fazer questão discursiva, que foi muita coisa deixou de vocês abordarem ali, muitas pessoas que procuraram a gente, né, para corrigir a discursiva, para fazer um recurso, e a gente fez esse recurso, a gente viu que em um ali a gente vai apontar. Pessoal, estudo de reta final, quero compartilhar isso com vocês aqui, ficou assim, 5 pessoas, 6, até o final, eu quero compartilhar isso com vocês, estudo de reta final, pessoal. A gente está tangenciando os pontos mais punks, beleza? Estamos tangenciando os pontos mais punks. Acalma o coração. Ó, antes chegou aí, provavelmente antes vai falar sobre isso também. Não acredite nesse momento agora em ver todo o edital. Não, isso é loucura ver todo o edital. A gente, com a nossa expertise de mais de 10 anos em concurso público, de estar fazendo prova praticamente de 3 em 3 meses, rodando o Brasil inteiro, a gente sabe onde o examinador vem. Beleza? Não é à toa que eu pego essa Lei Maria da Penha e boto ela de cabeça para baixo aos avessos. Eu fiz isso com a lei de tortura. Vocês têm um material completo. Se não pegou a lei de tortura, fala com o professor Wendel. O professor Wendel, eu quero pegar essa lei de todo jeito. Ele organiza para você ter acesso a esse material. Olha, eu fiz isso com interceptação telefônica. Fiz isso agora com a Lei Maria da Penha e fiz isso com a lei de tortura. Você tem dúvida que legislação penal especial? Eu fechei legislação penal especial. Esse ano se fechou também lá no Paraná agora. Ou seja, fechei processo penal lá no Pará e fechei processo penal lá no delegado da RM. Então, pessoal, a gente sabe onde o examinador vem. Ele vem por aqui. Entendeu? Tem mais algumas leis penais especiais que eu quero desenvolver com vocês. E em processo penal, a gente já andou por inquérito policial, por provas e pela parte inicial de princípios. Ou seja, a gente vai por prisões, na verdade. Prisões, inquérito e aquela parte inicial, princípios. A gente vai dar continuidade com provas, né? E chegar ali em ação penal e competência. Para fechar o processo penal. Ou seja, os temas mais caros estão aí, pessoal. Acreditem no projeto, acreditem no grupo de estudo. Façam um estudo com tranquilidade, muita calma. A gente tem ali pouco mais de 3 meses, né, até a prova, 2 meses, um pouquinho. A gente vai tangenciar os pontos mais importantes. Façam a parte de vocês, né? Antes botou aquela mensagem ali. É muito importante vocês blindar a mente agora, nesse momento de reta final. O estudo de reta final é essa loucura. Toda vez que chega na reta final de qualquer concurso, começa esse desespero. Não se desespere, vão vencendo ponto a ponto. Cada um tem a realidade, cada um tem um tempo. Né? Esse estudo de reta final é o momento de fazer as renúncias, né? E a gente
felizmente, vai performar muito na área dos concursos, né? Vai performar muito ali no seu desenvolvimento, avançando nos temas. Compensação, alguns pontos a gente vai diminuir ou até eliminar. Como, por exemplo, às vezes, lazer, a gente tem que dar ali uma diminuída, né? O contato ali com os amigos e tal. A gente diminui mais porque a gente entrou em alta intensidade, que é esse estudo de reta final. É um estudo que dói mais, é um estudo mais aprofundado, né? É um estudo que exige mais seriedade, saiu o edital, agora é briga de rua, vale tudo. Beleza? Façam as renúncias, é o momento agora de fazer as renúncias, porque depois vocês vão estudar para outro concurso. Se não tiver um edital na praça, é manter o estudo, né? Com qualidade, aquele estudo de entre 4 e 6 horas ali, entre 4 e 8 horas. Você vai fazer aquele estudo ali forte. E você aí pode, de novo, aquela engrenagem, como eu expliquei lá naqueles outros 5 anos, aquela engrenagem poder caminhar ali com todos os campos performando direitinho. Então é isso. Nesse estudo de reta final, performe muito nos estudos, façam as renúncias que tem que fazer, porque vai valer a pena, beleza? Foi um prazer estar com vocês aqui. Eu abro aí para vocês falarem também, tirar dúvidas. Antes, não sei se está me ouvindo aí, o Wendel também, se quiser falar, fica à vontade aí agora, beleza? Tamo junto. E às vezes eu fico um pouco ausente ali no grupo, tal, não sei o quê, porque a lama pesa mesmo, a gente é, é, é pesado, é guerra. A gente aí provavelmente a gente vai para a segunda fase no Paraná, dia 12. Um dia antes, uma semana antes, já tem Mato Grosso do Sul, que a gente vai também lá dar um tiro lá, Prova de Delta. Também iremos para Minas, né? E tem Paraíba já ali em fevereiro. Ou seja, a gente está ali na guerra, mas não se acanhe, pode ser o que for. Vai lá no privado e pergunta, manda dúvida, interage. A gente está aqui para somar com a preparação dos senhores, beleza? Eu faço isso com muito carinho. Já estive aí do lado de vocês e eu sei o que é isso, beleza? Por isso que a gente faz com seriedade. A gente realmente é como se fosse uma vela, né? A gente se desgasta um pouquinho. A gente se desgasta um pouquinho para iluminar ali a caminhada de vocês. Isso, Tamara, vai ter sim, Tamara. Status de desarmamento está no nosso cronograma, né? Assim como o ECA, que também foi pedido, né? Desarmamento, ECA, hediondos, está no nosso cronograma. Pronto, está dizendo aí, os conselhos valem muito. Então é isso, né? Muitas vezes a galera prefere falar do microfone, nas câmeras e tal, mas a gente sabe a caminhada que vocês estão fazendo, a gente sente na pele, né? A gente caminha isso, a gente vive isso todos os dias, beleza? Então, foi um prazer aí estar com vocês. Espero ter contribuído. No nosso próximo encontro, a gente faz uma revisão geral da aula, uma revisão geral por questões. Estamos juntos, viu, Tamara? Manda as ordens aí. Aí, na próxima aula, né? Como eu digo sempre, que Deus abençoe e que o pau tome. A gente faz a nossa parte aqui, quebra o pau, né? Faz renúncia, quebra tudo. A gente está fazendo a nossa parte e Deus vai nos compensar aí. Tamo junto, tamo junto. Deus vai nos compensar aí por esses esforços, por essas caminhadas, beleza? A gente está aí passando agora, né, por esse deserto, mas lá na frente vem a bonança, beleza? Outro ponto que eu queria trazer aqui para os senhores é uma turma de simulados que a gente está elaborando. Provavelmente aí a gente vai montar um simulado, vai entregar para vocês, a gente já estava com eles pronto, né, mas a gente está esperando um momento de mais amadurecimento, principalmente que ele está com a gente aí desde o início, né? Ele quer que vocês amadureçam mais, fazer simulados e a gente vai corrigir questão por questão, apontando, mostrando como se comporta na hora de fazer o simulado, trazendo todas essas ideias do simulado também. Vai fazer questão por questão, mas ele quer que vocês avancem mais, beleza? Um abraço, tamo junto. Vou encerrar aqui, beleza? E vocês fiquem com Deus, tranquilo? Tamo junto, Rayara.
Valeu. Show. E vamos implementar essa parada da madrugada, né, velho? O madrugadão aqui, ó. A gente pegar ali até, pelo menos, ir avançando, beleza? Vamos implementar. Eu sei que o coro foi reduzido, né, por seis pessoas, sete ali oscilou. Mas eu vejo aí que vocês estão querendo vencer. Essa galera que tá aqui é a galera diferenciada, né? Vocês. Olha aí, Bárbara aí, ó, se acusou. Bora, Bárbara. Se acusa aí. Então vamos implementar mais vezes, né? Porque às vezes assim no sábado, né? A gente tá. O cara é briga. Igual essa madrugada aí, madrugada pesada. Então, é a briga aqui, meu amigo, para dividir. Não, esse sábado é comigo, esse sábado é comigo, eu preciso terminar esse assunto. E aí a gente vai agora começar a ver como é que vai ser, se realmente a gente consegue implementar aí pelo menos 1 ou 2 dias durante a semana, beleza? Tá? E principalmente quando estiver chegando mais perto, é que vai aumentando a hesitação, né? Você vai entrando naquele estado de entrar pra porrada mesmo, quando tá chegando ali perto da prova, beleza? Vou encerrar a live. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa, pode mandar uma mensagem aí no grupo, ou então no privado, beleza? Um abraço a todos. Show, Ari. Obrigada. Valeu, tamo junto.